Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Nelise e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a crise de 29. Mas já que você está aqui, aproveita e confere o vídeo anterior sobre a Primeira Guerra Mundial. Bora para a aula? Para falar de crise de 29, é muito importante pensar em todo o contexto, tanto dos Estados Unidos quanto mundial, no momento do pós-guerra. Então, até aqui a gente falou um pouquinho sobre a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que, para vocês relembrarem, né, ela acaba em 1918. Pensando nesse período aí da Primeira Guerra, é legal a gente relembrar que os Estados Unidos, ele abastecia, né, a Europa com alimentos, com armamentos, até com investimentos durante toda a guerra. Quando os Estados Unidos entra no conflito, começa a participar, né, ao lado da Entente, os Estados Unidos continuam abastecendo esses países e ele sai muito bem da guerra, porque ele não teve o seu território prejudicado e os seus soldados entram ali bem na reta final do conflito, né? Então, assim, ele não tem tantos prejuízos quanto os países da Europa que estavam no conflito aí desde o início. Então, quando a guerra se finaliza, os Estados Unidos se torna a grande potência econômica mundial, né? Continua abastecendo os países europeus que estão se reconstruindo, se reerguendo, e durante esse processo e depois, os Estados Unidos também abastecia, né, os países da América Latina, da Ásia e da África, porque durante o processo todo, né, os países europeus não estavam focados mais em mandar produtos industrializados para esses locais. Então percebe que os Estados Unidos abastecem tanto a Europa quanto praticamente os outros continentes. Então ele sai muito bem economicamente desses conflitos e se torna a grande potência econômica mundial a partir da década de 20. Para vocês terem uma ideia, no período pós-guerra, os Estados Unidos foi o responsável por 40% da produção industrial mundial. Então esse dado mostra pra gente que os Estados Unidos abastecia de certa forma industrialmente os outros países do mundo. Esse contexto, né, de melhora na economia e de mudança toda estratégica dos Estados Unidos trouxe também uma forma de pensar diferente nesse momento, nesse contexto, né? E uma ideologia que foi muito forte nesse período e que continua depois no período da Guerra Fria é o chamado American Way of Life. Essa ideologia ela foi muito forte no sentido de incentivar o consumo, incentivar uma vida mais consumista. Então a ideia de você ter, né, bens duráveis, não duráveis, de você comprar, de você consumir. Então, esse estilo de vida, ele era muitas vezes propagado dentro do cinema, principalmente, né, que estava ali se difundindo para o resto do mundo, e também era uma forma de fazer uma certa propaganda dessa ideologia capitalista, liberal do período, pensando que em 17 a Rússia tinha feito a sua revolução socialista, então era uma forma também de embate de estilos de vida, de maneiras de se pensar. Mas como que um país que está muito bem economicamente, é uma das maiores potências mundiais, entra em crise ali em menos de uma década? Existem alguns motivos que levam à crise de 29 e é um processo, tá, gente? Acontece aos poucos até chegar justamente na quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 29. O primeiro grande motivo vai ser a diminuição do consumo europeu. Os países europeus, embora tivessem emprestado dinheiro, né, para se reerguer, comprassem produtos industrializados dos Estados Unidos, eles começaram, né, a ter uma melhora de vida, uma melhora na sua economia e diminuíram o consumo de produtos que vinham dos Estados Unidos. Porém, a produção industrial não acompanha essa diminuição, né? Continua uma grande produção, mesmo os países europeus tendo diminuído esse consumo. Em segundo lugar, o próprio liberalismo econômico foi um grande motivo para a crise. Para você que não se lembra, o liberalismo econômico tem como objetivo a não intervenção do Estado na economia. Então existia uma crença muito forte, principalmente do governo norte-americano nesse período, de que o Estado deveria intervir
da menor forma possível na economia, que as empresas norte-americanas se autorregulariam. Então você não tinha uma fiscalização muito grande, por exemplo, em empresas fantasmas, na especulação financeira. Então isso foi fazendo com que várias empresas fantasmas fossem surgindo, que existissem várias irregularidades dentro da economia. Então o próprio liberalismo econômico acaba levando a essa crise. E em terceiro lugar, relacionado também a essa questão do liberalismo econômico, está a supervalorização das ações. Então muitas empresas revendiam as suas ações na bolsa de valores, né, uma parte da sua empresa ali, do seu lucro, mas elas não valiam tanto assim quanto aparecia, né? Essas empresas muitas vezes estavam quase na falência ou não tinham um valor de mercado tão grande, mas tentavam e revendiam as suas ações de forma que parecesse que elas realmente estavam indo muito bem dentro do mercado. Então muita gente comprou essas ações quando na verdade elas não valiam tanto assim. Em quarto lugar, a gente tem a superprodução. Como eu já mencionei para vocês, esse otimismo, essa ideia da valorização do consumo, ele era tão forte que as indústrias, a questão ali da parte agrícola, o comércio, né, incentivavam uma superprodução, mas a partir de um determinado momento, essa produção entrou em descompasso com o consumo. Então a produção era muito maior do que o mercado consumidor conseguia absorver. Acontece também que dentro dos Estados Unidos existia uma concentração de renda muito forte. Então poucas pessoas tinham esse poder de consumo muito grande e a maioria da população, classe média, classe baixa, não tinha acesso a esses bens de consumo como se parecia nessas propagandas, né? Principalmente essas propagandas do American Way of Life. Então a superprodução leva a um estoque. E quando você tem um estoque, seja no comércio, seja no setor agrícola, na indústria, você tem um prejuízo, porque é toda uma produção que está ali parada sem ser revendida. E em último lugar, o grande fator que vai levar à crise é a quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 29. Então, essa ideia de supervalorização, de superprodução, na verdade, de especulação financeira, dessas empresas não estarem valendo tanto assim, dessa economia não estar tão bem assim quanto parecia, fez com que muita gente começasse a vender as suas ações dentro do mercado da Bolsa de Valores. Mas existiam milhões de ações sendo vendidas e poucos compradores. Isso vai causar então uma quebra na bolsa e a partir daí uma bola de neve na economia norte-americana. Porque muitas empresas que dependiam desse capital da Bolsa de Valores vão falir, vão acabar demitindo seus empregados, esses empregados sendo demitidos ficam ali sem a sua renda mensal. E detalhe que nos Estados Unidos não existia uma lei trabalhista, então não tinha seguro-desemprego, não existia aposentadoria. Então esses trabalhadores desempregados no mês seguinte não têm mais o seu salário, eles estão ali totalmente sem renda, não conseguem pagar, por exemplo, as suas dívidas, a sua hipoteca da sua casa, acabam perdendo muitas vezes a sua moradia, não conseguem consumir mais, então o consumo diminui drasticamente, os comerciantes, a indústria se enche de estoque e, enfim, é uma crise gigantesca. Então, indústrias falindo, os próprios bancos vão falir também e essa bola de neve acaba levando a economia dos Estados Unidos à ruína. Essa crise ela acaba também afetando não só os Estados Unidos, mas ela gera uma crise global. Lembra que eu comentei com vocês que os Estados Unidos fornecia, né, era o principal fornecedor mundial de produtos industrializados, de investimentos. Então, com certeza os outros países também vão ser afetados por isso. Um exemplo é a Alemanha, né, que tinha empréstimos com os Estados Unidos para se reerguer do final da Primeira Guerra e que para ali, né, a partir desse momento de receber esses investimentos e precisa de certa forma ter uma intervenção na sua economia, né? Então o Estado começa a intervir. Então quando Hitler entra no poder em 33, ele vai incentivar a economia nacional
para que se deixe de comprar produtos dos Estados Unidos, não se dependa tanto do outro país e se incentive a produção nacional. Então, a partir desse momento, inclusive no Brasil, a gente tem uma intervenção muito maior na economia dentro desses países. A solução para a crise vai vir apenas em 1933, então a gente tem um tempo aí da chamada Grande Depressão, né, no sentido de que, além dessas empresas estarem falindo e a crise está chegando, muitas pessoas também acabaram se suicidando porque perderam todos os investimentos de uma vida, né? Então, apenas em 33, com as novas eleições e a subida ao poder de um novo presidente chamado Franklin Delano Roosevelt, é que a crise começa a diminuir, né, a melhorar um pouquinho ali. Qual que era a proposta do Roosevelt? Ele acreditava no liberalismo econômico, porém, como uma forma ali de resolver essa crise, o Roosevelt propõe o liberalismo econômico, mas que existisse uma certa intervenção do Estado, até que a economia dos Estados Unidos melhorasse e que o liberalismo clássico pudesse seguir novamente. O Roosevelt estava apoiado por um economista também dos Estados Unidos, o Keynes, né, que tinha sua teoria do keynesianismo, a ideia de um liberalismo que tivesse uma intervenção do Estado, pelo menos no incentivo à criação de empregos, de melhora também da previdência ali social, do investimento dos trabalhadores, tudo isso para fazer com que a economia voltasse a girar novamente. Tem uma imagem muito conhecida dessa época para mostrar essa contradição entre a ideia do American Way of Life, de consumo, essa propaganda do governo de que a questão econômica estava indo muito bem e da realidade que foi com a Grande Depressão. Então, é uma fila que a gente tem de desempregados, estão nessa fila muito provavelmente para pegar alimentos, sopas que o governo começou a distribuir com a crise, e atrás dessa fila tem um outdoor grande, um grande cartaz, né? Com propaganda do American Way of Life, dizendo que esse é o padrão, um estilo, padrão de vida maior que tem no mundo, né? Então essa imagem mostra muito essa contradição ali do liberalismo, do capitalismo nesse momento. O projeto, então, de retomada da economia estadunidense, a partir de todas essas ideias que eu comentei com vocês, ficou conhecido como New Deal. Esse projeto tinha como característica, então, a intervenção do Estado na economia por meio de algumas medidas. A primeira delas era pensar, então, na questão do trabalhador. Então, se criou, a partir daí, leis trabalhistas, como, por exemplo, a ideia da diminuição da jornada de trabalho, né? Assim, esse trabalhador conseguia ter mais tempo até para o próprio consumo. Também vai ser criada, a partir daí, a Seguridade Social. Então, o trabalhador perdia o seu emprego, mas ele tinha um seguro-desemprego, ele tinha um salário por um certo tempo até conseguir se colocar novamente no mercado de trabalho. Dentro desse contexto também houve a proibição do trabalho infantil, que era algo comum nos Estados Unidos até a década de 30. Então, essa ideia aí de pensar na questão do trabalhador, inclusive incentivar os movimentos sindicais, foi uma ideia muitas vezes criticada, né, pelos opositores do Roosevelt, mas que de certa forma ajudou a alavancar a economia novamente. Outra medida muito importante do governo foi o investimento na criação de obras públicas. Então, estradas, pontes, hospitais, creches, escolas. O governo, então, chamava esses desempregados para trabalhar nessas construções civis, pagavam um salário para essas pessoas que voltavam a consumir. Então, isso fazia com que a economia voltasse a girar lentamente e auxiliasse tanto quem estava no comércio quanto quem estava na indústria. Outra medida do New Deal também foi a chamada Lei de Ajustamento Agrícola. Era uma lei de incentivo, né, aos produtores rurais. O governo emprestava dinheiro de modo que esses produtores diminuíssem a sua produção. Assim a gente não tinha mais uma vez uma superprodução, um estoque, e esses agricultores não tinham prejuízos também. Uma forma legal de entender o New Deal é mais ou menos no esquema seguinte: o Estado ele acabava investindo em obras públicas, em hospitais, em creches e construções, gerando emprego para as pessoas que tinham um salário. A partir desse salário, as pessoas voltam a consumir, então elas compram produtos industrializados, produtos agrícolas. Esse investimento vai para as indústrias,
né, vai para o comércio de forma geral e tem um retorno também para o Estado por meio de impostos que são descontados desse salário e dos produtos que são comprados. Então tem um retorno para o Estado que pega esse dinheiro e volta a investir em obras públicas e assim vai. Pensando nas consequências a nível ali mundial da crise de 29, a gente tem alguns países ali que sofreram um pouquinho mais do que outros, né? Por exemplo, no caso do Brasil, é importante a gente relacionar a crise de 29 com o período final da República do Café com Leite. Afinal, o café do Brasil, ele era exportado para o restante do mundo, mas os Estados Unidos era o maior comprador de café que o Brasil tinha. Então, a partir do momento que os Estados Unidos entram em crise, ele deixa de comprar esse produto do Brasil. Isso não é mais uma prioridade. Então, o Brasil, que era um dependente muito forte dessa economia agroexportadora, vai precisar começar a substituir o seu produto. E é aí que vem, então, a ideia da criação, do incentivo maior para as indústrias de base, por exemplo. É nesse momento também da crise do café que a gente tem a crise política do café com leite, a gente tem a Revolução de 30 com a entrada do Getúlio Vargas no poder. Então, essa crise ela afeta de maneira muito forte o Brasil. Então, fiquem ligados aí quando o vestibular, quando alguma questão foca nesse sentido. A Europa, de forma geral, sofre muito com os reflexos da crise e tenta ali se reerguer fazendo investimentos de intervenção estatal. Então, como eu dei o exemplo da Alemanha, mas outros países também vão acabar tomando essas atitudes. E como a gente está falando no período aí entre guerras, né, logo ali vem o início da Segunda Guerra Mundial, alguns países também investem na produção de armamentos e com isso conseguem também se reerguer. De forma geral, o que fica de mais importante desses reflexos, dessas consequências da crise de 29, é a chamada crise do liberalismo político e econômico. Então, a falta de intervenção do Estado na economia, até mesmo na questão política, vai levar a uma descrença do liberalismo econômico. Então, vários países, principalmente na Europa, vão começar a se questionar sobre esse liberalismo desde, então, de 1789, com a Revolução Francesa, que o liberalismo era o padrão político e econômico mundial, né? A partir de agora ele começa a ser questionado. E é aí que a gente tem também um movimento propício para a ascensão do nazismo e do fascismo, né, dessas extremas direitas na Alemanha e na Itália, e fica cada vez mais forte também o socialismo ali no leste europeu e é espalhado para o restante do mundo como uma alternativa ao liberalismo econômico. Se você gostou desse vídeo, não deixa de conferir o mapa mental dessa aula lá no meu perfil do Instagram e de todas as outras aulas que eu coloquei aqui na nossa playlist. Aproveita e confere a playlist de História Geral também, que tem vídeo de vários temas diferentes. Até a próxima aula!